Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre ranges numéricos aqui e daí dessa aula aqui pra frente eu vou te passar várias dicas aqui, várias receitas para você aplicar o conhecimento que você teve, que você obteve ao longo dessa sessão toda aqui. E daí nessa aula em específico a gente vai validar duas coisas, que são duas coisas similares, mas bem diferentes do ponto de vista de validação aqui, você vai entender o porquê. Eu quero validar CPF e IP. E se você observar os dois números, a gente tem isso daqui, ó. Um IP, ele vai de 0.0.0.0 até 255.255.255.255, certo? Um CPF, ele pode ter três números aqui, né? Pode ser, por exemplo, 0, 25, ponto isso daqui, traço isso daqui. Só que tem uma grande diferença entre essas duas coisas aqui. O IP, cada casa do IP aqui seria um número, né, no caso. Então, cada uma dessas casas seria um número inteiro aqui, entre 0 a 255, 0 a 255, 0 a 255 e 0 a 255, podendo ter várias combinações entre esses números aqui, né? Milhões, bilhões, sei lá, várias combinações. Não lembro exatamente de cabeça quanto que dá isso aqui, mas dá bastante IP. E aqui no CPF, não é número isso aqui, né? Porque você vê claramente que o meu CPF pode aqui começar com 0, pode ter... Aliás, assim, resumidamente, isso aqui não é número, né? Isso aqui são números que podem ou não começar com 0 ou não. Porque a gente viu como é feita a conta do CPF, então a gente pode ter nessas casas aqui, nesses primeiros 1, 2, 3 grupos aqui, a gente pode ter qualquer variação de números, inclusive começando com 0 aqui, beleza? Então a validação das duas coisas aqui vai ser extremamente diferente, porque aqui eu preciso saber um range de 0 a 255 e eu não tenho uma maneira direta de fazer isso com expressão regular, e aqui eu só preciso saber se tem 3 números em cada uma das casas. Então o do CPF é extremamente simples, a gente já até viu, mas só para a gente ter aqui, eu vou compilar duas expressões regulares, uma para o IP e uma para o CPF. Então, vou dar um import rei aqui e vou fazer o seguinte aqui. Vamos criar CPF regexp. Aqui no caso, em Python, a gente vai utilizar o snake case aqui no caso, né? Então, CPF regexp igual ao seguinte. Vai ser re.compile, para você já ter a expressão regular compilada. E daí aqui a gente pode começar a escrever ela. Quando é uma expressão regular simples, eu tenho uma tendência a fazer ela da maneira mais clara possível, né? Falando assim, olha, isso aqui... Eu só vou tender a tentar diminuir a expressão regular quando ela for muito grande, como vai ser o caso do IP ali, você vai ver ali. Então vamos fazer o seguinte, eu vou falar começa com e termina com. Por quê? Porque eu quero que essa expressão regular valide o campo, né? Ela vai falar assim, ó, esse campo tem que ter exatamente isso. Eu não quero encontrar alguma coisa, um CPFs dentro de um texto. Eu quero validar um campo precisamente. Se tiver um espaço antes, não valida. Se tiver um espaço depois, ou um ponto depois, não valida. Então, começa com e termina com. Daí aqui, barra D, 3... né, no caso, que seria essa primeira casa decimal, daí vem um ponto aqui, então, ponto. E daí a gente pode duplicar isso aqui uma, duas vezes, 3 vezes, né, no caso, depois a gente só troca isso aqui por um traço. Aqui eu não preciso escapar o traço porque está fora dos colchetes, então não preciso disso. E agora barra D, 2. Então, essa expressão regular vai validar precisamente um CPF, qualquer número de CPF atual, né, no caso. Se você quiser mudar, você pode colocar opcional, os pontos, se você quiser, da maneira que você preferir. Só que lembre-se sempre, se você colocar todos os pontos e o traço opcional, você vai estar aceitando esse CPF aqui dessa maneira aqui, ó. Desse jeito aqui, assim, ó. Beleza? Então, você vai estar aceitando 11 dígitos, né? 11 numéricos. Se você fizer essa validação, sim, seria mais fácil você falar que você tem 11 dígitos, né? Aqui. Beleza?
Mas eu vou deixar assim porque é só pra gente ter um padrão aqui. Então, beleza, vamos dar um print aqui só pra gente testar. CPF regexp, eu posso utilizar search aqui, porque eu só preciso de uma, né, de encontrar um CPF aqui no caso. E eu vou mandar o meu, eu não tenho CPF aqui, né, agora que eu prestei atenção aqui. Vou colocar CPF igual a isso daqui e a gente valida o nosso CPF. Vamos testar. Beleza, encontrou alguma coisa. Se não tiver, como eu te falei, se tivesse um espaço aqui ou qualquer coisa antes, um ponto aqui antes do CPF, já não acha mais nada. E daí isso é perfeito para você validar com if ou qualquer coisa, certo? Você pode jogar isso numa variável e falar if, CPF e tal, e daí você faz a validação que você preferir. Beleza, eu não vou deixar esse print aqui. Aliás, a gente pode deixar ele comentado aqui só para não ficar aparecendo aqui. Então essa seria a expressão regular do CPF. Agora, vamos ao IP. Lembra que eu te falei que o IP vai de 0.0.0.0 até 255.255.255.255.0. Aliás, 255.0. Só 255, né? E daí, o que eu vou fazer aqui é um for para eu ter as casas, não todos os IPs, é claro, eu quero só 300 voltas aqui, 300 IPs aqui, que vão mudar todas as casas de maneira igual, porque eu posso ter 0.1.2.3, eu posso ter qualquer número em qualquer uma das casas aqui, né? Mas o que eu quero fazer aqui é pegar e pegar o range 0.0.0.0 até esse range aqui, mudando todas as casas de maneira igual, para a gente validar todos os ranges aqui, né? Então, vou fazer um for e em range, vou colocar 301, só para a gente ter até o 300 aqui. E vou criar um IP igual a, vou colocar fstrings aqui, vou colocar i, e vou criar o IP aqui dessa maneira assim. E daí vou dar um print no IP só para você ver o que eu queria falar quando eu estava falando que eu queria qualquer uma dessas casas. Então aqui, ó, a gente tem de 0, deixa eu voltar lá no começo, de 0.0.0.0 até o 300.300. Isso aqui, do 255 para cima aqui, ó, esse trecho aqui todo é inválido, tá? Isso aqui não é CPF, IP válido, mas eu quero ter isso aqui para eu saber que a minha expressão regular vai validar isso aqui, vai falar que isso aqui não é inválido. Beleza, então voltando aqui, vamos criar a expressão regular. Essa expressão regular ela é mais complexa porque eu não posso ter dígitos começando com 0 assim. Eu vou querer ter os números inteiros em cada uma dessas casas aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer dessa maneira. Eu vou falar IP, regexp, vou compilar, re.compile, e eu vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente, que chama verbose aqui, para eu poder comentar dentro da expressão regular, certo? Para isso, eu tenho que mandar uma flag aqui que chama re.x ou re.verbose, para eu poder comentar dentro da expressão regular. E daí, o que eu vou fazer é o seguinte, eu quero falar que minha expressão regular começa com, e aí você já vai ver a diferença aqui, que eu vou pular a linha, vou colocar comentários aqui dentro e assim por diante. Eu vou falar que a minha expressão regular começa com, e daí eu quero encontrar esses ranges numéricos aqui, ó. Eu vou começar de trás para frente, de 255, aí depois de 250 a 255, é um range, depois de 240, vai ser de 240 a 200, vamos observar aqui, eu vou começar com esse de 200 a 255 primeiro. Depois a gente vai descendo o tamanho dos ranges. Então vamos começar aqui. A gente vai falar que eu quero que começa com... Eu vou tirar esse termina com só por enquanto, para a gente ver a expressão regular sendo formada aqui. Então ela vai começar com 25, né? Que seria de 250 a 255, e aí aqui dentro eu vou falar que eu posso ter de 0 a 9. E eu vou comentando aqui só para a gente ver o que a gente está fazendo. De 250 a 255.
Então, esse range aqui deve pegar qualquer número entre 200 e 255 aqui no caso. Eu coloquei 9 aqui, seria 5. Vamos observar aqui. Eu não estou utilizando ela aqui, deixa eu colocar ela aqui. Vou colocar find all, porque fica mais fácil de ver. E vou colocar meu IP aqui, beleza. Então vamos checar. Aqui não encontrou nada, tá vendo? Então vamos observar para trás na casa, aqui ó, de 250, 251, 52, 53, 54, 55. Então esse foi o range que eu te falei, de 250 a 255. Agora, por isso que eu queria executar, para eu lembrar qual que era o range. Agora eu quero de 249 até, voltando aqui, vai ser até 200. Isso, 249 até 200 aqui, beleza? Então vamos fazer esse range vai ser o seguinte, 2, e daí, se você... Deixa eu escrever o range que fica fácil de você ver, ó. De 200, aliás, vamos começar do menor para o maior, de 200 a 249. Então, meu range aqui vai ser 2, né? Vai começar com 2, porque eu repito esse 2 aqui 2 vezes. E aqui de 0 a 4 e aqui de 0 a 9. Então, são dois números. De 0 a 4 e depois de 0 a 9. Aqui você poderia substituir por barra D, mas eu não quero fazer isso para ficar mais fácil a leitura aqui, por enquanto. Então, só que aqui eu tenho que falar que ou, né, no caso. Então, o que eu vou fazer é já garantir que isso aqui esteja dentro do seu próprio grupo, porque eu vou precisar de mais coisas depois. Então, eu vou criar esse grupo aqui e vou falar que esse grupo não precisa ser salvo. Beleza, vamos dar uma olhada aqui que a gente achou aqui. Então, 255 até 200. Então, de 200 a 255, com o meu range, 200 a 255. Beleza. Outra coisa que eu quero aqui agora seria voltando aqui, se eu observar, de 199 a 100. Aqui, beleza. Então, vamos fazer esse de 199 a 100, vai ser 1, e aí? Se você observar o range novamente, ó, 100 a 199, essas duas, o 1 se repete, então eu já coloquei 1 aqui, mas essas duas casas aqui, ó, de 0 a 9, as duas. Então, posso fazer de 0 a 9, 2, né? Isso daqui, beleza. E aí faltou um ou aqui, ó. Vamos observar. Então, agora eu tenho que ir até o 100. Beleza, até o 100. Agora de 10 a 99. Então, vamos fazer esse range aqui. Eu vou colocar um outro ou e vou falar o seguinte. De 10 a 99 vai ser 1. E daí, se você observar, só 0 a 9. Qualquer coisa... Não, vai ser isso não. Vai ser o seguinte. Vai ser dois ranges aqui. Vai ser de 1 a 9 e de 0 a 9, certo? Então, aqui eu tenho um range de 10 a 99. De 1 a 9 e de 0 a 9. De 1 a 9, de 0 a 9, eu tenho um range de 10 a 99. Então, vamos executar para a gente ver. Aqui ele está pegando outras coisas, não se preocupe nesse momento, a gente vai corrigir isso. Vamos ver até o 10. Beleza, e agora o último range é o mais simples possível, né? De 0 a 9. Então, 0 a 9. Beleza? E esse aqui eu vou comentar aqui para você. 0 a 9. Então, vamos observar. De 0 a 9 começou e assim foi por diante até o final ali da nossa string. Deixa eu voltar até o final. Beleza. Aqui tá pegando alguns trechos aqui que eu não queria, mas a gente já corrige isso aqui porque a gente vai precisar de um ponto, né, no caso também. Então, eu vou colocar fora do grupo dos números, eu vou colocar um ponto, porque aqui tá tudo com ou aqui, né, no caso. Então, fora do grupo dos números, eu vou colocar um ponto. Beleza, já eliminei esse trecho de baixo. E agora a gente está já com meio caminho andado aqui para terminar a montagem do CPF. E daí, o que eu faria aqui? Eu tenho aqui, daqui em diante, onde eu peguei o primeiro trecho, eu tenho vários caminhos que eu posso tomar. Eu posso, por exemplo, repetir isso daqui 4 vezes e depois tirar o ponto final, por exemplo.
Posso fazer essa expressão regular assim, ó, vou copiar, vou duplicar isso aqui, eu tenho uma, né, 2, 3, 4, e aí eu tenho a minha expressão regular, onde eu posso tirar o ponto final. E daí, executando, essa seria a maneira mais clara possível para você montar essa expressão regular. Deixa eu descer isso aqui, tem hora que trava. Para você montar essa expressão regular. Então, vai de 0 a 255, beleza? A única coisa que faltou aqui foi eu falar que a minha expressão regular termina com isso, beleza? Essa seria a maneira mais clara. Talvez, em alguns casos, eu utilizaria essa opção aqui sem nenhum problema, mas você pode complicar as coisas aqui se você quiser. Sempre você pode complicar, né, na programação. Aqui continua funcionando depois que eu coloquei o termina com. O que eu posso fazer aqui para complicar um pouquinho seria o seguinte. Eu poderia criar um outro grupo aqui, né, no caso. Fazer assim, colocar mais um grupo aqui embaixo. Às vezes o pessoal, muitos alunos aí ficam falando, perguntando se código, perguntando se código menor é melhor, né? Não necessariamente. Ao longo da sua carreira você vai entender que código mais fácil de ler é bem melhor para você manter, né? Depois, posteriormente. Ao contrário de que muita gente pensa que quanto mais você reduz o seu código, mais bonito ele fica ali. Ó. Aqui agora parou de funcionar, né, no caso. Mas eu deixei o termina com aqui, beleza, vamos voltar isso aqui. Aqui eu tenho um grupo, né? Eu posso falar que esse grupo aqui inteiro, eu só criei esse grupo aqui porque eu preciso do ponto. Eu posso falar que esse grupo se repete 3 vezes. Daí, se você observar, ele vai pegar os trechos iniciais dos IP aqui. Ó. Agora só faltou o grupo final, onde eu posso repetir esse trecho sem o ponto aqui no final aqui. E daí, eu não vou corrigir aqui, porque senão a gente vai gastar tempo corrigindo, eu não vou deixar isso aqui assim. E daí, ó, isso aqui vai funcionar também. Se você observar, ó, tá funcionando, faltou só colocar aqui o termina com na expressão regular. E ele já deve voltar a funcionar, beleza? E aí isso aqui vai validar IPs mesmo. Uma outra coisa que você pode fazer, se você quiser, seria isso daqui, ó. Deixa eu voltar aqui. E daí eu posso falar assim, ó, esse ponto aqui é opcional, certo? Sem problema. E daí eu colocar que isso daqui se repete 4 vezes. E daí executando, ele está funcionando perfeitamente aqui, beleza? Normalmente. Só que aí você começa a ter alguns tipos de problemas. Tá vendo aqui, ó? Que isso aqui, ó, validou um trecho do IP. Então começa a te dar algum tipo de problema. Só que você pode vir aqui embaixo e falar, ó, termina com, né? Beleza? E daí, se você checar isso aqui, agora ele já não valida mais esse trecho de baixo aqui. E esses aqui todos estão validando aqui. Beleza? Só que você pode também garantir que a pessoa não vai terminar o IP com um ponto aqui, ó, porque imagina que eu coloco um ponto aqui no meu IP, ó, e execute, você está vendo que ele valida, né, esse ponto aqui, porque isso daqui é o correto, né, um número, um ponto, um número, um ponto, um número, um ponto, repetido 4 vezes aqui, ele vai validar isso aqui. O que você pode fazer aqui é garantir que no final você tem uma borda. Lembra da borda, que é o espaço vazio no final da string? Isso garante que a sua string termina ali, né, no caso. Então, executando aqui, ele não acha mais nada por conta desse ponto aqui. Se eu tirar esse ponto aqui, ó, agora ele volta a achar o seu IP. Então, nada aqui, ó, por exemplo, se eu colocasse um ponto aqui, ele não validaria. Tá vendo aqui, ó, não pega mais os IPs. E se eu colocasse um ponto no final aqui, também ele não validaria. Então, não validaria. Mas o meu IP normal ele validaria. Nesse caso específico, do jeito que a gente fez, ele só vai validar o IP perfeitamente formado. Se você tiver um espaço antes, um espaço depois, não vai validar, beleza? Então, voltando aqui, ó, eu vou fazer agora essa expressão regular compacta, só para você ter ela aqui, ó. Vou compilar outro aqui. A gente não precisa de nenhuma flag aqui no caso, né? Na versão compacta. E na verdade é só a gente tirar esses
esses comentários, essas coisas todas aqui. Então vamos voltar aqui do jeito que tem que ser. Colocar isso daqui dessa maneira. Tirar o comentário ali também já já. Vamos tirar isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui temporariamente. O pessoal também, se você encontrar alguma melhoria, alguma coisa que a gente pode mudar nessas inspeções regulares, manda aí para todo mundo ficar sabendo, certo? Manda nos comentários aí, nas perguntas e respostas, que a gente troca aqui, entendeu? E manda um pull request lá no GitHub que a gente corrige. Porque isso aqui não é uma coisa que o desenvolvedor vai fazer todo santo dia. Olha, todo santo dia eu vou ficar testando IP aqui, fazendo expressão regular de IP. Raramente você vai fazer algumas coisas assim, né? A não ser que você faça um formulário por dia, raramente você vai ficar montando expressões regulares. Só para testar aqui, ó, a nossa expressão regular ainda está funcionando. E essa aqui está sobrescrevendo essa aqui, tá? Só para você saber. Então, beleza, pessoal. Então, a gente viu dois ranges aqui. Um bem simples, que seria o CPF aqui, que a gente viu aqui, né, no caso. E essa IP regexp aqui, que é difícil de falar, que é mais complexa, né? Porque a gente tem que pegar os ranges sem permitir que a gente tenha um IP, por exemplo, iniciando com 0. Beleza? Então é isso. Vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço.